Bom, nós já falamos de tantas coisas, né, no dia de hoje, e nós vamos seguir agora falando sobre Legal Operate Hub. Acelere a transformação de sua operação jurídica. Essa próxima sessão ela é de especial interesse de quem, de fato, atua nos escritórios ou departamentos, né, jurídicos de empresas que hoje requerem soluções tecnológicas para ganhar eficiência, para minimizar riscos, para alcançar de modo mais fácil os seus resultados. Então, nós vamos saber um pouquinho mais sobre isso tudo nesse painel. O tema, como eu já disse, Legal Operate Hub. E para falar sobre esse tema já estão aqui conosco Marcelo Natali, sócio da prática de Tech for Legal, também Paulo Silva, gerente sênior da prática de Tech for Legal, e a Daniela Pacheco, gerente da prática de Tech for Legal da Deloitte. Marcelo, é com você. Muito bem. Boa tarde a todos e todas. Queria começar, então, apresentando aqui a Daniela e o Paulo, trabalham conosco, estamos focados aí nessa oferta de serviços que é disruptiva. Nós vamos discorrer um pouquinho aqui sobre a nossa metodologia e como a nossa visão também sobre o que está acontecendo no mercado, tá bom? Muito bem, vou começar aqui puxando a fila. Falando um pouquinho, então, sobre... Deixa eu ver se funciona aqui. Aí, muito bem. Começando do começo. O que é Legal Operate? Se você perguntar para umas 10 pessoas no mercado o que é Legal Operate, provavelmente você vai ouvir umas 11 definições diferentes, né? Porque é uma coisa que ainda está em processo de maturação no mercado. A nossa forma de simplificar um pouco essa conversa é justamente visualizar o entorno das atividades administrativas que rodeiam e estão intrinsecamente relacionadas às atividades jurídicas propriamente ditas. Então, a expressão Legal Operate, apesar de ser, né, ter o legal ali dentro do nome, ela não se refere a serviços jurídicos estrito sensu, mas sim às atividades administrativas que rodeiam as atividades jurídicas. E o que a gente vê hoje, tanto em escritórios de advocacia quanto em departamentos jurídicos de empresas, de que essas coisas estão difusas. Tem muito advogado fazendo atividade administrativa, tem muita atividade de suporte que o departamento empurrou para o escritório não queria fazer, mas foi fazendo porque o cliente pediu. Tem muita gente que não é vocacionada para essas atividades, mas está fazendo sem um processo organizado, sem uma definição clara de escopo, de atividades. E essas atividades elas se encaixam muito bem naquilo que a Deloitte, como um todo, nós estamos chamando de Operate. Serviços que são recorrentes, que requerem tecnologia, que demandam processos bem definidos, que todas as empresas precisam fazer, mas que ainda tem um estágio de maturidade muito diverso no mercado. Tem gente bem avançada nisso, tem gente 0, bola, né? Então, nós vamos falar um pouquinho justamente dos desafios, o que nós temos ouvido e conversado com clientes no mercado, tanto escritórios quanto departamentos jurídicos, e como que a gente vê a evolução dessa área. Okay? Seguindo, então, nós temos arriscamos fazer uma definição nossa do que seria o Legal Operate, que é o conjunto de profissionais, processos de negócio e tecnologias que viabilizam uma prestação de serviços mais eficaz por departamentos jurídicos e também escritórios, combinando ferramentas, estratégias e melhores práticas na gestão e governança da área legal. Essa definição tenta capturar vários conceitos que estão difusos nas áreas. Muita gente vê e discute, vamos jurídico 4.0, vamos fazer a transformação digital. Mas de onde eu começo, né? O que é isso? Já sei, vamos comprar tecnologia. Nós vamos falar sobre qual é o resultado, qual o nível de frustração que existe em relação às tecnologias nessa área, né?
E a nossa forma de ver, já preparando aqui para o Paulo que vai dar continuidade, nós não vemos essa questão de tecnologia isolada ou separada dessas duas outras coisas, que é a parte de pessoas e a parte de processos. Então, a nossa forma, uma outra maneira de dizer essa definição é pessoas certas, vocacionadas, executando de uma forma adequada e organizada, usando as tecnologias adequadas para uma finalidade, um propósito claro. Né? É o que a gente chama do tripé. O tripé pessoas, processos, tecnologia. Ou o famoso PPT, que não é o PowerPoint, mas é o PPT, pessoas, processos e tecnologia. Com isso, então, passo aqui para o Paulo, que vai continuar. Obrigado, Natália. Boa tarde a todos. Queria agradecer também a presença de todos aqui hoje no nosso Operate Day, e a você também que está nos ouvindo e vendo pelo nosso link. Muito obrigado por terem reservado esse tempo para nos ouvir, né, para falarmos sobre a nossa solução, né, do Legal Operate Hub. Bem, como a Natália bem colocou, vamos conversar um pouco agora, então, né, destrinchando um pouco aquele conceito, né, de processos, pessoas e tecnologia. Então, quando a gente fala de processos de negócio, né, quando a gente fala de processos de negócio na área jurídica, de que processos a gente está falando? Né? De que processos, a quais processos nós estamos nos referindo? Nós estamos nos referindo a todos os processos administrativos e operacionais, né? Todas essas atividades que são realizadas pelos escritórios, que são imprescindíveis à condução dos processos e à condução do escritório do departamento. E esses processos eles envolvem uma gama de atividades que vão ali desde a entrada de dados, cadastro, passando lá por gestão de projetos, gestão financeira e do portfólio de tecnologia. Normalmente, quando a gente está falando desses processos, e aqui a gente faz uma conexão com algumas palestras anteriores que nós assistimos aqui hoje, principalmente quando a gente fala de automação, né, esses processos eles são volumosos, repetitivos, né, padronizáveis e, por isso, com uma grande possibilidade de serem automatizados. Ou seja, uma grande possibilidade de se ganhar escala e economia com base na automação desses processos. Só que muitas vezes para o jurídico é difícil fazer essa diferenciação. E a gente gostaria de trazer aqui para vocês um exemplo de um processo ou de uma atividade que acontece dentro do jurídico, e a gente gostaria que vocês olhassem para essa divisão. Né? Aqui a gente está olhando para que seriam todas as atividades ou processos que envolvem uma nova reclamação trabalhista. E fixem aqui nessa linha, né? Onde aqui nós temos, nessa linha de cima, o que seriam serviços jurídicos típicos, né? A atividade privativa do advogado, né? Que envolve, né, a recepção dessa demanda, analisar o caso, decidir sobre a estratégia, elaborar a contestação, eventualmente analisar a sentença, né, e depois definir sobre o recurso. Perceba que a gente até não entrou aqui na questão de cumprimento de obrigação ou mesmo cumprimento da execução. Percebam a linha de baixo. A linha de baixo se refere a tudo que é operate, a tudo que é legal operate, a todas aquelas atividades, a todos aqueles processos que não estão relacionados com os serviços jurídicos típicos, com a prática jurídica típica. Percebam a quantidade, né? Então, quando a gente fala da recepção dessa demanda, eu preciso monitorar os diários oficiais. Isso não precisa ser uma atividade exercida por um advogado. Isso pode ser exercido usando automação, que seja por uma equipe, mas eu não preciso ter um advogado fazendo isso. Né? Receber a citação. Quando a gente vai fazer a análise do caso, para que o advogado possa analisar o caso, eu preciso que isso seja cadastrado no sistema, eu preciso obter subsídios, eu preciso eventualmente realizar cálculos para fazer ali a probabilidade e a contingência desse processo. Né? Quando a gente vai falar sobre estratégia, eu posso usar aqui ferramentas de análise preditiva, jurimetria. Percebam a quantidade de atividades, a quantidade de processos que nós temos
e que não são processos e serviços exclusivamente jurídicos. E mais, percebam o quanto essas atividades sustentam a linha de cima. Acho que a imagem que a gente gostaria até de trazer aqui é um pouco aquela imagem que a gente sabe que é um pouco batida do iceberg, em quando a gente consegue ver só a ponta, né, e tem toda aquele monstro embaixo da linha d'água. É o que acontece. E qual que é a grande dificuldade que a gente enxerga, né, seja para o departamento jurídico ou seja para o escritório? É que muitas vezes o diretor jurídico tem dificuldade de fazer com que se perceba essa camada de baixo do iceberg. A maioria das empresas, e mesmo quando o escritório vai fazer a precificação do seu trabalho, o que passa a ser visual? A linha de cima. E aí se calcula esse custo, ou se pensa nesse custo muito focado na linha de cima, mas sem esquecer, esquecendo-se, né, que existe toda essa gama de processos. Agora, veja que estamos falando aqui de a recepção de uma ação trabalhista. O mesmo acontece quando a gente está falando de uma ação civil, o mesmo acontece quando a gente está falando de uma legal opinion, o mesmo acontece quando a gente está falando de uma solicitação de contrato. Todas essas atividades, que nessa linha de cima são feitas por um advogado, demandam uma série de atividades operacionais que podem ser feitas por não advogados, com expertise e conhecimentos específicos, e com uso de tecnologia. E aqui a gente traz rapidamente, né, em razão dessa realidade que vocês acabaram de ver, desse exemplo que a gente acabou de dar no slide anterior, né, o que a gente enxerga hoje em termos de mercado, o que a gente verifica e encontra nos departamentos e nos escritórios. Primeiro, atividades não estritamente jurídicas. Advogados desempenhando mais atividades administrativas do que jurídicas. Menor tempo com estratégia, maior tempo com operação. Nós fizemos alguns estudos recentes e a gente chegou a receber reportes de que nós temos equipes jurídicas, advogados, que gastam até 50% do seu tempo com atividades administrativas. 50% do tempo com atividades administrativas. Existem pesquisas lá fora que indicam que minimamente um advogado passa a gastar, sem uma estrutura de operações, no mínimo 2 horas do seu dia só em rotinas operacionais. Isso acaba gerando um forte turnover. Né? Por quê? Porque, em razão disso, como eu não tenho claro a atuação das equipes, essas equipes passam a ser desmotivadas. A gente vê muitas equipes atuando nessas atividades administrativas, mas sem perspectiva de carreira definida, sem uma carreira definida, né? Sem atribuições claras e alta rotatividade. E aqui eu resgato aquilo que o Natália falou, sobre equipes e pessoas vocacionadas para o operate, equipes e pessoas vocacionadas para operações. Ferramentas, quando a gente olha para a tecnologia, né, existe uma dificuldade muito grande ainda por parte de departamentos, por parte de escritórios, né, de conseguir criar um plano tecnológico coeso. Por quê? Foi se adquirindo muita tecnologia, a gente vai falar sobre isso um pouco lá na frente, né, mas essa tecnologia foi adquirida sem um planejamento, e um planejamento não só de que tecnologias contratar, mas de como elas se integram, de como elas se conectam para ter a sua total potencialidade extraída. Os custos, e aí isso acaba gerando altos custos e baixo resultado, né? E, por fim, a gente encontra aqui a parte das ineficiências e ineficácias. Ou seja, quando eu olho para os processos, os nossos processos, eles não são bem estruturados, eles não são escaláveis, né? E, por consequência, eles acabam trazendo essas ineficiências e ineficácias. E aqui eu gosto de destacar sempre um ponto. Se fala muito em automação de processos, mas uma automação de processos sem uma revisão anterior não resolve nada. Um processo ruim, automatizado, ele só passa a ser um processo ruim, automatizado. Ele não, a automação ela não transforma o processo, né, magicamente em algo melhor.
Falamos de processos, vamos falar um pouco agora de pessoas, vamos falar da equipe de operate do jurídico, que características essa equipe tem que ter, né? Então, aqui acho que a palavra-chave é essa, são equipe profissionais vocacionados, né? É gente que faz operações, mas ela só não faz a operação, ela só não é vocacionada para a operação, ela vai combinar múltiplas formações e capacitações, ou seja, é uma equipe em que eu vou ter advogados, vou ter cientistas de dados, terei especialistas em tecnologia, terei analistas de projeto, terei analistas de processo, né, combinando todas essas skills, combinando todas essas formações e capacitações, mas não somente capacitações técnicas, combinando também as comportamentais, né, combinando essas skills comportamentais, né, sempre atrelada a uma visão estratégica. Então, habilidade técnica, visão estratégica, habilidades comportamentais e vocação de voz, né? É uma equipe que é vocacionada e tem a sua voz no operate. E, por fim, vamos falar um pouco de tecnologia nessa perspectiva. E aqui a gente está trazendo uma pesquisa, é uma pesquisa de 2022, uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, em que se questionava aos profissionais de direito, né, como é que eles viam a implantação de projetos de tecnologia. E a gente chega nesse número aqui, né? 77% dos advogados internos dizem que os projetos de tecnologia foram fracassados. E aí você tem aqui alguma abertura, né? Olha, a implementação foi muito longa, né? E aqui eu vou trazer mais uma história que não é americana, é brasileira. A gente sabe, por exemplo, de situações em que se demorou 1 ano e meio para a implantação de um CLM, um sistema de gerenciador de contratos. Isso não é razoável, para dizer o mínimo, né? A tecnologia é muito complicada, né? Puxa vida, a tecnologia, a gente entendeu que aquela ferramenta parecia funcionar, quando a gente foi usar, parece que não tinha muita conexão, né? Enfim, você tem aqui todos esses motivos que geram essa frustração. E a gente sempre gosta de destacar, pela nossa experiência aqui na Deloitte, que basicamente os projetos de tecnologia em departamentos e escritórios não dão certo por 3 possíveis motivos. Primeiro, você comprou errado. Você comprou errado. Você não tinha total conhecimento do que efetivamente você precisava. Você comprou uma tecnologia, muitas vezes sem assessoria. E quando eu falo de assessoria, eu não estou querendo dizer nossa área de TI, porque a nossa área de TI nos assessora. Mas a nossa área de TI nos assessora do ponto de vista de certificação, se a ferramenta tem todos os requisitos de segurança, se a ferramenta atende às normas de data security. Mas sobre a regra de negócio, a nossa área de tecnologia muitas vezes não tem como opinar. E como nós não temos essa assessoria, compramos errado. Implantamos errado. Até compramos a ferramenta adequada. Mas nosso processo de implantação foi um processo ruim, né? Ele foi mal gerido, né? Eu não dediquei a equipe correta, eu não dediquei o tempo correto à implantação, atribuí isso à empresa de tecnologia, que também não conhece a regra de negócio. Logo, a implantação não foi boa. Por fim, posso ter comprado corretamente, posso ter implantado corretamente, mas nenhuma tecnologia é auto-operável. Se eu não tiver uma pessoa que opere esta tecnologia, eu posso ter comprado um excelente CLM, eu posso ter comprado uma excelente ferramenta de gestão de casos contenciosos, mas se eu não tiver uma equipe vocacionada para operar essa tecnologia, muito provavelmente meu projeto vai me trazer algum tipo de frustração. E aqui o que a gente assiste no Brasil é muito isso. Aqui, para quem não conhece, né, esse aqui é o radar da AB2L, né, da Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs. Hoje, a AB2L informa mais ou menos, né, 300 empresas de tecnologia voltadas para o jurídico em diversos segmentos, né? Desde gestão, né, de ferramentas ERP jurídicos, né, até ferramentas de compliance, né, analytics para fazer jurimetria, redes de profissionais. Hoje a AB2L estima mais ou menos umas 300 empresas cadastradas ou associadas a ela. O Conjur
recentemente, numa publicação, estimou o dobro até 2021, mais de 600 empresas de tecnologia voltadas para o mercado jurídico. E aí a gente fica nessa posição, né? Quando eu preciso achar uma ferramenta para o meu departamento, quando eu preciso achar uma ferramenta para o meu escritório, como eu não tenho uma assessoria, nossas equipes são reduzidas, nós estamos atendendo o cliente, nós temos que trazer os resultados e o dia a dia, e mesmo assim eu tenho que olhar para esse cenário, né? O que eu escolho aqui dentro? Qual é a melhor opção? O que vai me atender? O que conecta com o quê? Será que se eu pegar uma ferramenta aqui de RP jurídico, eu vou conseguir conectar ela com uma ferramenta de resolução de conflitos online? E se eu pegar essas duas ferramentas, será que eu vou conseguir fazer aqui uma conexão depois com uma ferramenta de jurimetria? E aí a gente volta naquela discussão. A gente foi comprando tecnologia e hoje é mais ou menos como se a gente tivesse um monte de Lego, uma série de peças de Lego que não encaixam. É essa a nossa realidade quando a gente fala de tecnologia. Paulo, posso fazer um comparativo aqui? Acho que para aqueles que hoje estão também, que transitam, conhecem a área tributária, a gente faz um paralelo, né? Na área tributária, e hoje de manhã, para aqueles que estavam na nossa pesquisa, teve um comentário sobre o nível de maturidade do nível federal e outros estadual, etc. A diferença, qual é? No nível federal, claramente tem uma Receita Federal que monopolizou, ela tem um monopólio natural e falou, vai ser assim, se vira e converge. E ela provocou uma revolução tecnológica, mas com um padrão claro, com um norte absolutamente bem definido. Eu vou para cá e vocês vêm atrás. No ambiente jurídico, não tem uma Receita Federal batendo bumbo ou definindo um norte claro. Os tribunais completamente difusos. Convenhamos, aqueles que militam aí na área, tá certo? O processo foi digitalizado lá atrás, etc. Mas foi pegar o papel, escanear e colocar num certo esquema. Não houve uma revolução digital propriamente dita, tá certo? Só faltou o carimbo de ser digitalizado, mas ficou ainda burocrático, né? Não houve uma revisão do processo por trás daquilo lá. A tecnologia, ela encaixou, né, de uma maneira digital a burocracia e a complexidade da coisa. Então, a gente vê esse ambiente que isso reflete a falta justamente de um norte claro. O CNJ está tentando falar, olha, vamos organizar um pouco esse negócio, vamos para uma certa direção. Então, isso daqui, obviamente, reflete a realidade brasileira disso. Nós temos o maior contencioso do mundo, né? Não faltam clientes falando, Natália, né, no meu grupo aqui multinacional, o Brasil corresponde a 90% do contencioso no mundo, certo? Isso é um troféu que a gente realmente não deveria ter orgulho de ter. E isso se revela em uma pressão enorme nos departamentos jurídicos e tal, que precisam adotar tecnologia, mas se deparam com essa complexidade. Qual tecnologia? Por onde que eu começo? Né? E é esse contexto também que, para nós, é uma motivação, um propósito também de ajudar as empresas nesse sentido. Obrigado, Natália. E aí, a partir dessa realidade que a gente trouxe para vocês, principalmente aqui olhando, né, para essa linha de processos de pessoas e tecnologia, nós fizemos alguns estudos e aí nós percebemos que as empresas, escritórios hoje, e aqui trouxemos mais uma camada, que é uma camada relacionada a finanças, né? Como é que essas empresas, escritórios, em relação ao operate jurídico estão, né? Quando a gente olha para pessoas, então, nós encontramos o que a gente chamou de fase 1, ou seja, são escritórios e departamentos formados exclusivamente por advogados. Os processos, eles não existem. E quando a gente está dizendo que os processos não existem, alguém pode dizer assim, não, é impossível, porque sempre vai haver algum processo. De fato, mas esse processo não está mapeado, esse processo não está desenhado, esse processo não está registrado. Cada um faz o processo do jeito que vem na cabeça, né? Então, um faz o processo de uma maneira, o outro faz de uma outra. Então, você não tem, né, uma organização nesses processos. Quando a gente fala de tecnologia, a gente está olhando ainda muito para uma realidade de ferramenta, né? E aqui entendam que, né, o Office é uma ferramenta. Tá? Só lembrando disso quando a gente fala de ferramenta. Tá?
E finanças é o jurídico que é visto totalmente como custo. Custo. Depois a gente identifica a fase 2, em que eu já tenho aqui advogados e consultores pensando a operação, né? Eu começo a ter fluxos sistêmicos quando a gente olha para processo, ou seja, eu pego este processo, este fluxo, e coloco ele dentro, né, de alguma ferramenta, de um BPM que o seja. Eu começo a ter o conceito de sistema, e aqui eu já começo a ter investimento e governança, né? Então, o investimento é para a governança. Na fase 3, eu começo a ter uma equipe dedicada, voltada mais para o operate, né? Já tenho aqui o fluxo das principais operações, começo não só a usar o sistema, mas usar as Lautecs, e aqui o meu investimento tem foco em performance. Nosso investimento aqui tem foco em melhorar a performance. Por fim, lá na fase 4, eu já tenho equipes de Legal Ops, equipes dedicadas de Legal Ops, fluxos conectados por plataformas. Então, eu já tenho esses fluxos, né, conectados por plataformas ou por uma plataforma diferente. A tecnologia já passa a ser uma tecnologia de plataforma, que conecta várias ferramentas. E, né, quando a gente olha para finanças, eu começo a pensar no jurídico também do ponto de vista de legal assets. Ou seja, como é que eu posso, né, tornar a minha provisão, eventualmente, talvez uma fonte de receita, dependendo da maneira como eu a manejo, como é que eu posso mudar os meus depósitos judiciais, transformando isso para seguro-garantia e melhorar meu caixa. Eu começo a ter uma visão muito mais financeira disso. Pensando nisso tudo, olhando todo esse cenário, né, a Deloitte, né, pensou numa solução para isso, né, e alguns nos perguntam, é uma solução sistêmica? Eu gosto de dizer que não é uma solução sistêmica, é uma solução de ecossistema, e isso é diferente, que foi o LO, né, que é o Legal Operate Hub, e aí eu convido a Dani para falar sobre isso agora. Eu vou deixar aqui um pouquinho congelado, que esse estágio de maturidade a gente vai depois utilizar. Boa tarde novamente, agradeço a todos a disponibilidade e interesse por estarem aqui com a gente. Como o Paulo falou, a gente agora parte para entender o que é essa solução. Então, com o Natália, a gente viu o conceito, o que são essas operações legais, o que elas abrangem, como que a gente pode até definir. O Paulo trouxe o fundamento, então a fundamentação nesse tripé de pessoas, processos, tecnologias, os problemas envolvendo esse triângulo, né, que não é muito amoroso. E aqui a gente cai nesse estágio de maturidade, que ele vai fazer muito sentido na medida que a gente for construindo aqui essa apresentação com vocês. Então, a gente cai na solução. O Legal Operate Hub da Deloitte, assim como vocês devem ter acompanhado durante todo o nosso evento aqui de Operate Day, é focado em operações. A Deloitte tem essa posição global de ser a maior firma de serviços profissionais do mundo e as operações estão atreladas a isso. Então, por que não a gente pensar no desenvolvimento de operações legais para justamente levar eficiência, otimização, inovação que faça sentido? A gente até comenta bastante, inovação não é só uma tecnologia, automação, como até o Paulo comentou, não é só você simplesmente aplicar uma ferramenta, tem muitas coisas envolvidas. E as pessoas e os processos fazem parte disso. Então, quando a gente olha para o LO, Legal Operate Hub, é interessante a gente pensar em toda o seu contexto, tudo que ele traz como conteúdo, ele é justamente uma solução customizável, adaptável, para cada tipo de cliente, seja um escritório de advocacia e qualquer porte dele, seja um departamento jurídico de uma empresa e qualquer ramo de atuação. É importante a gente frisar isso, porque, às vezes, quando a gente vê a área de Legal Operate, ela está muito, talvez, um pouco mais direcionada para um contencioso, para aqueles processos massificados, onde a gente pensa em automações. Mas qualquer nicho, qualquer porte, tendo uma operação, até por isso que a gente trouxe aquele outro slide com serviços estritamente jurídicos e serviços que estão atrelados nessa operação, qualquer tipo de serviço jurídico ele pode ter essa operação. Então, voltando aqui para o LO. É uma solução customizável, end-to-end, ponta a ponta, ele vai convergir com esse tripé, então a gente vai ter soluções que agregam e potencializam
ferramentas, inovações, melhores práticas processuais em termos de procedimentos e razões para eles, melhoria contínua. Então, até não tem um modelo, não tem uma receita de bolo para isso, então é bem relacionado à matriz, né, daquela empresa, daquele negócio, para a gente chegar aí à melhor prática estratégica, realmente otimizando recursos, trazendo eficiência até de cunho financeiro. Então, o LOA ele abraça tudo isso, maximizando então produtividade, reduzindo custos e trazendo, de fato, uma operação que seja saudável. A gente vê clientes, às vezes, com uma operação muito extensa, né, em termos de pessoas, e ele não tem necessariamente uma automação, um processo, né, de atividades que funcione. A gente viu até numa palestra anterior, falando justamente isso, que no passado a gente precisava enxergar pessoas transitando nessa operação, e hoje a gente vê a combinação delas. Eu preciso ter pessoas e preciso ter tecnologias. Isso vai trazer a minha ponta de eficiência. Eu já vou até passar aqui para a gente poder depois ter até uma discussão, mas só para vocês terem dimensão do que a gente tem feito de serviços. E esses são alguns serviços mapeados, até porque a gente tem mais de 30 serviços no hall aí do Legal Operate Hub, mas numa linha geral, quando a gente pensa na operação, ela vai desde aquela operação mais basilar, por exemplo, a porta de entrada de um processo, que é o cadastro, né, a distribuição, o monitoramento dessa ação, se ela vai chegar e que tipo de ação que é. Então, passa por toda essa parte inicial, embrionária, chegando em todos os fluxos operacionais, todos os controles operacionais. E não só operacionais, tem toda uma linha de estratégia, de inteligência, focado em analytics, jurimetria, a própria análise de dados, saneamento. Então, todos esses serviços, também de estratégia e inteligência, eles estão dentro do Operate. Eu vou passar rapidinho, só para a gente poder avançar aqui numa pesquisa que a gente quer fazer com vocês. Também está no Operate toda essa questão de finanças. Aqui eu abro até um parênteses. O Legal Operate tem alguns lugares que se chamam de controladoria, área de back-office, administrativo. Ela tem uma ramificação pelas áreas que vão orbitando. Então, a gente tem, eu até gosto de falar, tem um pezinho ali no financeiro, tem um pezinho no RH, tem esse suporte jurídico, mas, ao mesmo tempo, é uma área autônoma, que ela vai criando fluxos para atender todas essas demais áreas que vão orbitando ao redor. Então, por isso que a gente traz aqui o ponto de finanças, a própria gestão de fornecedores, prestadores de serviço, e aí a gente parte para as tecnologias. Tudo isso converge com o que o Natali trouxe, quando a gente pensa em operações legais, e também com o que o Paulo pontuou, quando a gente traz aquela linha de serviços estritamente de prática jurídica, e a gente tem, na verdade, uma camada submersa que acaba não aparecendo, mas que é suprida por tudo isso aqui e outras atividades além que a gente hoje tem mapeado. Então, como eu comentei com vocês, hoje a gente tem mais de 30 serviços que estão dentro desse Legal Operate, onde a gente pode atrelar funcionalidades, eficiências, seja através da melhoria de processos, de melhores tecnologias, melhores práticas e pessoas. Aqui, só um ponto importante para a gente destacar, o Hub. Então, além da gente pensar nessa reestruturação, nessa implementação, nesse aprofundamento dessa área de Legal Operate e fazer essa operação, nós temos o Hub. O Paulo comentou e trouxe aqui para a gente o quadro da B2L, mas a gente tem uma série de fóruns, comitês, grupos de estudo ou até seminários, congressos, como o FENALO, Intelijur, que promovem e fomentam cada vez mais o surgimento de novas tecnologias. Então, como a gente conseguir convergir todo esse cenário de tecnologia com, de fato, aquilo que é a minha necessidade, o departamento jurídico, o que, de fato, eu vou olhar para aquele radar de um monte de empresas, o que eu sei que realmente serve e converge com a minha necessidade. Uma coisa é necessidade, outra coisa é realidade. Então, a gente
pontua, né, e direciona o cliente para ele realmente ter, através do LOA, do nosso hub de tecnologias, aquilo que vai fazer sentido para a operação dele, com melhor custo, com uma implantação coerente e correta, e até com o nosso apoio. E aí, para a gente poder discutir um pouco mais e até ter a participação de vocês, eu convido a todos a acessar aqui o QR Code. Aqui, vocês vão encontrar um questionamento sobre a fase de maturidade. Então, todo mundo até que estiver acompanhando a gente na internet tem esse acesso. Aqui vocês vão ter esse questionamento para vocês avaliarem, dentro de tudo que a gente apresentou aqui, qual a fase de maturidade que está situada essa operação. E aí a gente vai ter aí uma definição, uma posição, para a gente identificar como que está essa operação. Vou dar um minutinho para a gente conseguir falar depois. Aí só preciso que apareça aí na apresentação. É a tela do Menti. Tem que alterar do PowerPoint para a página do Menti. Todo mundo conseguiu ler a página? Abriu o QR Code? Tá. Enquanto o Paulo vai lá, a gente faz esse link com a fase de maturidade, porque, como eu até falei, às vezes a gente tem uma sensação de como está funcionando a nossa operação, e isso em todos os sentidos, tá? Não, a gente traz aqui um viés jurídico, óbvio, porque o Legal Operate está atrelado às atividades administrativas jurídicas, mas, como eu falei, ele tem essa ramificação para demais áreas. Quando a gente se depara com a fase de maturidade, a gente começa a perceber que não necessariamente o meu ponto de aprendizagem ou a minha curva de melhoria, ela está focada numa tecnologia, na ausência de uma tecnologia, ou na minha operação, ou nas minhas pessoas, mas sim ela pode ter alguns gaps, alguns gargalos de ineficiência. E é isso que posso chamar de um radar, tá? Esse radar de fase de maturidade demonstra para a gente. Óbvio que isso é de empresa para empresa, escritório para escritório, setor por setor, mas ele traz essa demonstração para a gente de realmente combinar a minha necessidade com a minha realidade, e isso fazer mais sentido na medida que eu vá contratar uma solução, até para a gente, nós, Deloitte, como que a gente pode auxiliá-los, né, nessa prestação de serviço, com essa solução, por onde começar? O Natália vai até comentar isso aqui com a gente depois, mas se a gente não sabe qual de fato é a nossa dor, qual de fato tem sido o nosso gargalo e o nosso problema, fica difícil a gente começar por uma solução, né? Seja ela focada nessa tecnologia ou nessa melhoria das operações. Lá para as páginas no final? Ou... Eles têm que habilitar lá. Se quiser projetar o último slide, aí depois a gente volta para a pesquisa. Bom, vou comentando aqui em benefício do tempo. Uma mensagem importante que a gente quer transmitir é justamente de que os desafios não são iguais nas empresas. A gente não acredita numa solução mágica aí para as empresas. Então, muita gente pergunta assim, bom, da onde eu começo e quais são os potenciais benefícios que nós temos aqui? Porque muita gente sabe o que fazer. O difícil está em descobrir como fazer. Essa é a palavrinha importante. Então, alguns exemplos aqui daquilo que a gente tem discutido com os clientes, né? Então, por exemplo, melhoria nas atribuições de funções entre advogados e pessoal de legal operate. É pegar realmente um bisturi e fazer essa segregação, que ela não é trivial. Vocacionar as equipes, ter pessoas apropriadas, pessoas certas fazendo as coisas certas de uma maneira certa. Redesenhar o workflow para reduzir ineficiências e retrabalhos.
definir SLAs, né, o Service Level Agreements, para você ter realmente critérios adequados em termos de eficiências, o que se espera, o que se pode esperar, qual é o dimensionamento correto disso. Terceirização parcial ou total das equipes faz sentido? Pode não fazer sentido, mas o que? Qual pedaço? Adoção de modelos modelo de SaaS combinados a serviço. Muita gente quer comprar tecnologia, mas a tecnologia sozinha ela não fica de pé. Qual é a parte de serviço que precisa ser combinado com isso? Esse é algo que a gente vê bastante subestimado, pouco explorado nas empresas. Reavaliar a efetividade dessas tecnologias versus as reais necessidades. Então, muita gente fala, viu uma tecnologia, isso aqui, legal, tá, pega, compra, depois, e invariavelmente a gente discute e ouve, depois de 6 meses a gente já abandonou, pagamos, mas não estamos usando, não pagamos, mas não tem alguém utilizando ou treinado, a pessoa que foi treinada inicialmente saiu, e aí tem essa frustração e voltamos àquela estatística que nós compartilhamos com vocês. Então, são algumas das potencialidades que a gente acredita que se aplica tanto para departamentos jurídicos como escritórios. E tem sido muito enriquecedor para nós essa comparação entre escritórios e departamentos, porque um é um pedaço da laranja e a outra é um pedaço. Então, como é que você organiza também essa interação entre os dois? Tá bom? Bom, eu não sei como é que nós estamos de tempo aqui? Tem 1 minuto. Se não resolver a questão Consegue? Então vamos projetar então rapidinho para a gente poder finalizar. Sim. Nós temos aqui 40%. Bem, podemos melhorar sempre, né? Como você classifica a sua operação jurídica? Interessante aí que você vê, e está em linha com aquilo que a gente tem falado, que tem diferentes estágios de maturidade. O mercado está muito difuso, as percepções a respeito de se está bem ou se está mal são difíceis, porque você não tem uma característica, medição muito objetiva para isso. Uma das coisas que a gente tem tentado ajudar os clientes é justamente com um diagnóstico inicial para avaliar qual é o seu estágio de maturidade e exatamente por onde começar. Responder essa pergunta. Tá? Tem mais alguma coisa para projetar, Paulo? Não? É isso. Bom, com isso, então, em função do tempo, vamos parar por aqui, agradecendo a participação, o pessoal que está nos assistindo também pela internet, e finalizamos aqui. Muito obrigado a todos. Obrigada.